Vencedores e perdedores do GP do Bahrein de 2025. Deu pra esfriar e agora esperar realmente ver se ninguém mais ia ser desclassificado dessa corrida pra poder fazer o quadro de vencedores e perdedores, porque ontem foi muito engraçado, foi uma loucura. Enquanto eu editava o vídeo das melhores reações, começaram a sair punição, saiu punição pro Lawson, saiu punição pro Hülkenberg, saiu punição pra todo mundo, e eu já tô com tudo pronto, tudo sendo feito, o vídeo vencedores e perdedores, o vídeo pra poder corrigir as informações faladas. Agora eu não acredito que vai ter mais nenhuma punição, o caso do George Russell também já foi resolvido, então agora a gente pode falar com certeza quem são os vencedores e perdedores do GP do Bahrein. Dito isso, bora ver quem são eles. Vencedor, Oscar Piastri. Esse aqui nem tem muito segredo e, pra falar a verdade, eu nem vou falar tanto dele, apesar de ser o principal vencedor, porque não tem tanta coisa pra comentar, já que ele fez uma corrida perfeita. O cara pegou a pole position, o companheiro de equipe dele errou, ficou longe, num carro que é claramente o melhor do grid hoje, que é a McLaren, então deu a largada, ele disparou do resto do pelotão, não deu chances pro George Russell alcançar ele, e venceu a corrida ali de ponta a ponta, não teve muitas dificuldades, não foi ameaçado na sua liderança em nenhum momento, e por conta disso o Piastri fez uma corrida espetacular. Agora ele só tá a 3 pontos de diferença do Lando Norris. Vamos ver como vai ser depois desse GP da Arábia Saudita, que vai ser a última rodada dessa rodada tripla que a gente teve agora, Japão, Bahrein e Arábia Saudita, mas o Piastri finalmente consegue tirar a diferença que foi criada depois do GP da Austrália, que ele acaba rodando, vai lá pro fundo do pelotão, e de forma incontestável, sendo o melhor piloto, ele diminui essa vantagem para só 3 pontos e realmente coloca ali um sinal de alerta falando pro Lando que ele tá ali para disputar esse Mundial de Pilotos. Perdedor, Lando Norris. E apesar dele ter feito uma boa corrida de verdade, ter se recuperado para a terceira colocação, ele ainda assim é colocado como um perdedor na minha lista, porque ele classificou mal, colocando o carro dele só na 6ª colocação, no que é indiscutível o melhor carro hoje do grid, e conseguiu recuperar de novo, conseguiu fazer uma boa corrida para salvar, mas ainda assim não conseguiu recuperar uma 2ª colocação, que era o melhor cenário, era o que ele tinha que ter tentado fazer. Claro que tiveram algumas coisas que impediram ele nesse caminho, e uma das coisas que impediu ele de fazer isso foi culpa dele mesmo, que foi ter largado um meio carro ali pra frente, meio carro é exagero, vamos dizer ali, quase 1/3 do carro pra frente do permitido, o que deu pra ele uma punição de 5 segundos, que é até um tópico que pode ser discutido em outro momento, mas 5 segundos pra isso é bem pouco, pra falar a verdade, não fez muita diferença, principalmente quando a gente considera um carro dominante como o da McLaren. Então foi um final de semana com pequenos erros do Lando que custaram ali uma posição segura na liderança do campeonato. Ele ainda é o líder, tem 3 pontos de vantagem e pode recuperar isso na Arábia Saudita. Mas esses erros, esses pequenos tropeços que ele teve numa classificação errada e numa largada também errada, apesar de ter largado muito bem, é engraçado falar uma largada errada, porque ele largou muito bem, mas por conta desse erro ali ele ainda levou 5 segundos, então dá pra dizer que foi uma largada ok. Não vou dizer que foi ruim também, eu vou me corrigir, porque ele largou muito bem, mas teve o fato dele ter largado um pouco à frente e isso custou 5 segundos pra ele na corrida. Não é um bom final de semana pro Lando, perde essa vantagem que ele tinha pro Piastri e agora tá realmente ameaçado no título de pilotos. Vencedor, Ferrari. Parecia que teria um final de semana muito pior do que realmente teve, principalmente por parte do Hamilton. O Leclerc conseguiu se classificar muito bem pelo 2º final de semana consecutivo, sendo o melhor classificador da Ferrari, como foi no GP do Japão, e o Hamilton de novo não fez uma boa classificação. Mas na corrida, as Ferraris encontraram o caminho delas, conseguiram ir muito bem. O Leclerc teve uma disputa muito boa com o Lando Norris, inclusive, chegando até a passar ele de volta, mas o Lando conseguiu se recuperar, passou e tinha um carro muito melhor que o da Ferrari para disparar para frente. Mas o Leclerc fez uma grande corrida, terminando na 4ª colocação, e o Lewis, numa estratégia não tão boa da Ferrari, apesar de ter feito boas estratégias nessa corrida, acabaram errando na questão da parada do Lewis. Ele vai um pouco para trás ali no pelotão, mas consegue escalar, faz uma corrida muito boa, para falar a verdade, o que surpreendeu, pensando na classificação que ele tinha feito, para escalar o pelotão e terminar na 5ª colocação. Então, no final, um bom final de semana da Ferrari, se recupera, se estabelece ali no campeonato de construtores novamente, com uma força que vai brigar pela 3ª colocação até o momento, já que Mercedes
tá bem na frente, McLaren não preciso nem dizer, mas é bom a Ferrari voltar a ter tido um bom final de semana estável com os seus 2 pilotos. E a Ferrari finalmente tá passando confiança, o que é importante para você ter resultados. Mas a confiança também é importante em qualquer outro aspecto da vida, principalmente quando o assunto é o seu dinheiro e investimentos. E tem muita gente que tem dúvida quando o assunto é investimentos, o que fazer, onde colocar o dinheiro, e dar o primeiro passo pode ser muito mais simples do que parece. Porque quando eu comecei, eu também tinha muitas dúvidas em relação a isso. Eu não sabia onde colocar meu dinheiro, se era seguro colocar meu dinheiro numa corretora, então eu fiz realmente muitas pesquisas, abri a conta em muitas corretoras para ir estudando e entendendo exatamente como funcionava esse mundo. E hoje eu tenho minhas corretoras de confiança e os lugares que eu sei que eu posso confiar para colocar o meu dinheiro. E recentemente eu conheci a MB, a maior plataforma de ativos da América Latina, que tá com uma promoção muito legal para você que quer começar a se jogar nesse mundo de investimentos, mas ainda não sabe direito onde começar. E é extremamente simples, você vai abrir sua conta no site ou aplicativo da MB pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou pelo link no comentário fixado. Você vai então criar sua conta, que é de graça, e leva só 5 minutinhos para fazer também. Vai depositar R$50 e investir ele em qualquer um dos ativos do site. Em até 7 dias, você vai receber mais R$25 para você usar como quiser na plataforma. E é importante ressaltar que não é só colocar os R$50 na plataforma, você tem que movimentar esse dinheiro lá dentro. E a MB é um lugar que preza muito pela segurança do seu dinheiro. Eles são regulados pelo Banco Central, pela CVM e pela Anbima e tem mais de 4 milhões de usuários ativos na plataforma, além de serem uma das maiores corretoras da América Latina. Essa condição especial dele só vale até o dia 30 de abril e só para quem abrir pelo link no comentário fixado e pelo meu QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então, muito obrigado, MB, pela confiança aqui no Clube F1. Agora bora voltar pro vídeo. Perdedor, Liam Lawson. Outro final de semana para se esquecer do Lawson. Ele até tá melhor, claro, do que ele tava na Red Bull, pelo menos consegue ser mais competitivo na pista, mas de novo caiu no Q1, muito por conta do DRS dele, que falhou durante a sua volta rápida, a volta que ele fez no Q1, o DRS do carro do Lawson falhou no meio da reta, e isso obviamente faz muita diferença para você conseguir um bom tempo e passar para o Q2. Dá para isentar ele de culpa na classificação, mas na corrida também extremamente apagado, não foi muito mencionado, não foi muito lembrado, não conseguiu fazer grandes coisas, o que dá até, mais uma vez, para passar um pano, porque o Hadjar também não conseguiu, parece que o carro da Racing Bulls não veio 100% pro Bahrein, só que depois da corrida ele ainda levou também várias punições por limite de pista, então é mais um final de semana que você pode colocar na lista dos decepcionantes do Liam Lawson, principalmente com o que se esperava com esse retorno dele à Racing Bulls, depois do que ele fez no ano passado, e o que vinha se falando, principalmente quando ele voltasse, ele conseguiria entregar mais, iria se encontrar melhor do que na Red Bull, o que não está acontecendo no momento. Fica pior ainda quando você compara o nosso próximo vencedor, Yuki Tsunoda. Agora sim, um bom final de semana do Yuki, terminando a corrida na 9ª colocação, fazendo seus primeiros pontinhos de Red Bull, num final de semana que a Red Bull estava complicada, a gente vai falar mais disso depois, mas ainda assim conseguiu ser consistente o suficiente para levar o carro para o Q3 e para terminar a corrida na 9ª colocação. No grande esquema ali, durante a corrida não ficou tão falado, não foi mais apagada a corrida do Yuki, mas foi consistente o suficiente para terminar nos pontos, fazer os seus primeiros pontinhos e ajudar a Red Bull. E no final das contas, era isso que a Red Bull estava tanto procurando no segundo piloto. Alguém que conseguisse chegar no Q3, alguém que terminasse na zona de pontuação. O Lawson nem do Q1 estava passando, muito menos pontuar. O Yuki, então, na sua segunda corrida de Red Bull, consegue fazer isso. Vamos ver em Jeddah se ele consegue manter essa forma, mas com certeza uma performance de vencedor do nosso Yuki Tsunoda. E agora o perdedor é a Red Bull. Apesar do Yuki ter feito um bom final de semana e ter sido justamente considerado um vencedor aqui pra mim, com tudo o que aconteceu, a Red Bull foi uma grande perdedora do final de semana. Primeiro, começando pela questão dos boxes, a luz dos boxes da Red Bull não estava funcionando e isso atrapalhou completamente as paradas tanto do Tsunoda quanto do Verstappen, que saíam, engasgavam ali o carro porque não estava liberado de fato pela luz, daí os mecânicos confirmavam, os dois saíram, mas a questão das luzes atrapalhou muito a parada dos dois, e assim,
E o carro também não estava nem um pouco bom. O Verstappen não teve um bom final de semana, não se classificou muito bem e na corrida também não terminou muito bem. Acende aí um sinal de alerta para a Red Bull, principalmente porque depois da corrida, supostamente, foi vista ali uma discussão, um tema mais quente rolando entre o empresário do Verstappen e a cúpula ali da Red Bull, Pierre Vache, Helmut Marko. Todo mundo teria entrado numa discussão calorosa, como eu vi descrito em alguns sites, e supostamente levantando de novo esses rumores da Aston Martin, de que se as performances da Red Bull não melhorassem ao longo dessa temporada, o Verstappen estaria tentado a sair da equipe e procurar um novo espaço, um espaço que ofereça o que ele está buscando a partir de 2026, que é quando, teoricamente, Aston Martin com motor Honda e Adrian Newey começa a se tornar uma equipe competitiva na F1. O contrato do Max com a Red Bull vai supostamente até 2028, só que nesse contrato também teriam várias cláusulas de rescisão que favoreçam o Max em caso de performances negativas da Red Bull. Então, provavelmente isso foi uma bronca ali falando, se a equipe não conseguir entregar um carro decente o suficiente para o Max ser campeão mundial, só o lembrete aqui para vocês, a gente vai pular fora do barco. Eu imagino que tenha sido esse o tema ali da discussão calorosa que aconteceu entre as duas partes. Mas, de qualquer forma, não é um bom final de semana da Red Bull. E é um grande contraste quando você pega como foi o Japão. Pensando dessa forma, acho que foi uma reação grande demais em relação ao que aconteceu. Claro, não tem que estar feliz, não acho que ninguém deva estar feliz com como a Red Bull foi nesse final de semana, mas também não precisa ter uma discussão calorosa, uma briga por conta disso. Porque apesar do carro estar instável, ainda era rápido o suficiente para o Max conseguir disputar as posições da frente. O Bahrein foi uma fora da curva até o momento, quando a gente pega o geral dessa temporada. Vamos ver Jeddah para ver como isso se mantém. Vencedor, Haas. A Haas, ela tá decidida ali a bater a meta do 880, né? A ser a montanha-russa da Fórmula 1. Final de semana desastroso na Austrália. Chega na China e eles fazem um ótimo final de semana. Com os carros pontuando. Chega na China e eles fazem um ótimo final de semana. Vai pro Japão, a corrida de casa deles, um péssimo final de semana e o Berman consegue salvar ali um 10º lugar para trazer um pontinho para casa. Vem aqui agora pro Bahrein, um ótimo final de semana da Haas. Os dois carros nos pontos. Simplesmente a equipe que não decide se quer ser boa ou ruim no campeonato e agora tá em 4º lugar, passou a gigante. Depois eu falo sobre isso, senão eu vou mudar o assunto muito fácil. Mas outro bom final de semana da Haas, lembrando o carro estável que eles trouxeram na China, corrigiram os supostos problemas que eles encontraram no Japão, que o Ayao Komatsu tinha falado em entrevistas que eles tinham encontrado problemas e agora conseguiram corrigir isso. O Berman vem sendo a grande surpresa da temporada até o momento, dos novatos principalmente, ele vem sendo a grande surpresa pra mim, porque eu já colocava, tem um vídeo que eu fiz no começo da temporada, que eu já colocava o Antonelli como sendo um ótimo piloto na temporada. Eu até coloco o link no card aqui pra aparecer pra vocês, eu acho que vai estar desse lado na verdade, né, desse lado aqui. Vai estar aparecendo pra vocês o card aí do vídeo que eu falo dos novatos no começo da temporada. E eu já colocava o Antonelli no bolo de pilotos de novatos que iriam ir muito bem. O Berman eu coloquei como incógnita e que eu tava mais tendencioso pra que ele não fosse tão bem. E assim, como eu falei, falaram nos comentários ali já do vídeo de vencedores e perdedores. O Berman calando a minha boca, eu tenho que admitir, o Berman calou a minha boca. Então, grande pilotagem, vem sendo a surpresa da temporada. E o Oliver Berman ali vem sendo, até o momento, o principal piloto da Haas em cima do experiente Esteban Ocon. Que, apesar de ter pontuado e ter sido, nessa corrida, o melhor piloto da Haas, vem tendo uma temporada, de certa forma, inconsistente também até o momento. Mas nesse final de semana não tem muitas reclamações. Boa corrida da Haas, assume em 4º lugar nos construtores, são vencedores no Bahrein. Agora, alguém que é perdedor é o Jack Durham. Eu falei ontem no vídeo de vencedores e perdedores sobre isso. E teve muita gente que falou, nossa, mas como assim? Ele tava bem na corrida, tava em 9º lugar. De repente caiu do nada, terminou em 14º, nem vi isso acontecendo. E essa boa posição dele só veio por uma estratégia mais ousada que a Alpine tentou colocar nele. Porque durante o safety car tentaram manter ele por mais tempo ali para ganhar boas posições, só que ele acabou sendo engolido, a estratégia não se pagou, e ele foi engolido no pelotão, terminando ali posições abaixo em 14º lugar. Um grande problema E assim, o Gasly fez um grande final de semana, em detrimento
do Durham, que não conseguiu levar o carro pro Q3 e na corrida não estava fazendo uma grande corrida. A Alpine apostou numa estratégia diferente para colocar ele nos pontos, mas ele foi engolido pelo pelotão e terminou ali em 14º lugar. Assim, hoje saíram algumas notícias de que a Alpine teria tranquilizado ele, falando que eles ainda confiam no trabalho do Durham, que não vai ser do jeito que tá falando, essa troca rápida dele pelo Colapinto. Mesmo que não seja verdade, então, que todos esses rumores da suposta troca dele depois de 5 corridas seja falso. Vamos pensar nesse cenário. Eu ainda acredito que o Briatore já tenha a decisão feita, seja no meio da temporada, seja no final do ano. O Franco tem um contrato de 5 anos. 5 anos na Fórmula 1 é muita coisa. Você não assina um contrato de 5 anos não pensando nisso. E a pressão nas costas do Durham não tá ajudando. Ele correu o GP do Japão lesionado por conta da pancada dele. Tem até o vídeo que ele não consegue nem se levantar do carro depois da corrida. No GP do Bahrein agora não faz um grande final de semana, não acompanha o Gasly de forma alguma. E é mais uma corrida, são 4 corridas e as 4 corridas até agora ele não impressionou, não fez nada que destacasse, que chamasse a atenção dele. Muito pelo contrário, fez coisas que mais jogavam o nome dele pra baixo do que o contrário. Assim, honestamente eu não sei, não tenho acesso ao contrato do Durham, não sei até quando vai, se tem mais uma corrida, se vai até o final do ano, não sabemos de fato. A única coisa que eu sei é que Flavio Briatore, se já não estava decidido antes, agora tá 100% decidido. O Durham vai ser substituído pelo Colapinto em algum momento. Eu acho que é isso, e continuar falando vai ser chover no molhado nessa situação. Mais uma vez, o Jack Durham é perdedor no final de semana. Por outro lado, o Pierre Gasly é um vencedor. P5 na classificação, terminando num sólido P7 na corrida, indo muito bem para marcar os primeiros pontinhos da Alpine. É meio doido de pensar, mas esses foram os primeiros pontos da Alpine. A Alpine lembrou que tem carro, lembrou que é uma equipe de Fórmula 1 e fez um final de semana muito bom no geral, na questão de carro, não do Durham e da estratégia com ele, mas na questão de carro, tinha um carro decente e o Pierre Gasly levou isso ao limite. Conseguiu uma ótima classificação, uma grande classificação do Pierre e conseguiu terminar ali de forma consistente nos pontos no P7. Uma corridaça do Pierre e ameaçando ali a Sauber pela última colocação no campeonato de construtores. O Gasly é um piloto que sempre que tem um carro para isso consegue ser consistente. E ele deu algumas entrevistas, inclusive nesse final de semana, falando que o foco dele é ser campeão mundial em 2026. A Alpine, em teoria, desistiu dessa temporada, tanto que eles estão usando até o chassi do ano passado, não fizeram um chassi novo para 2025, pensando em 2026, que vai entrar o motor Mercedes, todos os investimentos na equipe ali voltados para esse ano, com o Briatore liderando esse projeto, o cara que faz uma equipe ser campeã mundial com orçamento de um caldo de cana e um pastel. Então, não que eu diga que a Alpine vai ser um carro de campeão mundial em 2026, mas eu realmente acho que a gente pode esperar uma Alpine muito forte no ano que vem. Vamos ver. Mas agora, o Pierre mais uma vez mostra que é um bom piloto, que é um piloto com muita qualidade, que tá preso em um carro que não consegue acompanhar essa qualidade todas as corridas. E agora, um perdedor foi o Andrea Kimi Antonelli. Apesar de ter feito uma boa classificação, ele teve a questão da perda de uma posição por conta da Mercedes liberar antes da hora os seus pilotos no treino classificatório. Ele assim estava fazendo uma grande corrida. Ele teve aquela ultrapassagem maravilhosa que ele fez em cima do Verstappen. De verdade, a ultrapassagem que ele fez em cima do Verstappen foi sensacional, fazendo o Verstappen ir para a linha contrária do que ele queria. Ele finge na reta principal que vai querer ir ali por dentro na curva, pro Verstappen se defender por dentro, e ele vira e se joga por fora para sair melhor na segunda reta, na segunda zona de DRS e conseguir passar o Max. Foi uma jogada muito inteligente do Antonelli. E ele teve outras disputas, como a própria questão do Carlos Sainz, que atrapalhou ele na corrida. E depois a Mercedes foi muito atrapalhada pelo safety car, porque eles fizeram uma estratégia diferente com o Kimi, botaram ele no pneu macio, depois teve o safety car logo em seguida, e eles fizeram outra parada, porque daí atrapalharia toda a estratégia do pneu macio, aquele safety car. Então 3 paradas para Antonelli, acabaram com a corrida dele, jogaram ele lá pro fundo e fizeram apagar um final de semana sensacional que o Kimi poderia ter tido, porque realmente ele estava fazendo uma baita corrida nesse final de semana. Mas as situações, às vezes, o azar está mais do seu lado que a sorte, e dessa vez a sorte realmente não estava do lado do Antonelli, e por conta disso ele é um perdedor desse final de semana. Mas do outro lado da garagem, o George Russell é um vencedor. Corrida sensacional do George Russell.
Uma corrida absurda que o Russell fez aqui. Mesmo com claramente o segundo melhor carro, ele foi consistente o suficiente para manter a segunda colocação. Ainda mais com um carro que estava desmontando durante a corrida. A cada rádio que abria do George Russell era para avisar que uma peça nova não funcionava mais, sabe? Cara, impressionante. Primeiro o display lá do volante, depois parte hidráulica, tudo do carro não estava funcionando. Daqui a pouco ali ele virou o carro dos Flintstones. Ele tava furando ali embaixo, ele tava correndo sozinho porque o pedal de acelerador não tava funcionando, mas também daqui a pouco era isso que a equipe ia falar. Mas assim, grande corrida do Russell, com um carro cheio de complicações nesse final de semana da Mercedes, e também ter levado a punição de uma posição pela saída errada. Na corrida, ele ainda teve a polêmica do DRS, que ele apertou o botão do rádio e o DRS dele abriu. Simplesmente o carro da Mercedes ali com vida própria fazendo o que queria na corrida. E daí no final das contas o pessoal da Fórmula 1 julgou que não foi um grande benefício, entenderam a questão do erro e não puniram o Russell. O que ajuda para ele terminar em segundo lugar, tá só a 13 pontos de diferença do Lando Norris, mantendo viva essa possibilidade de, se a Mercedes encontrar a atualização, achar o detalhe, ele tá na briga pelo Mundial de Pilotos e ele se coloca ali, ele fala, ó, Piastri e Norris, eu tô no mesmo nível que vocês. Eu só não tenho o mesmo carro que vocês ainda. Se eu tiver, eu vou brigar com vocês pelo Mundial. Então, o Russell se provando mais uma vez um piloto pronto para disputar o título mundial. Agora, a nossa Sauber foi uma grande perdedora desse final de semana. O carro não estava tão bem. O próprio Bortoleto e o Hülkenberg falaram bastante disso. Apesar do Hülkenberg ter feito uma grande classificação que foi errada, né? Falamos sobre isso em quase todos os vídeos do final de semana e depois da classificação, porque era pro Hülkenberg ter tido a volta dele no Q1 deletada. E ela só foi deletada quando já estava no Q3. Com isso, o Hülkenberg cairia no Q1 e o Albon passaria pro Q2. Mas a volta dele não foi deletada, ele passou pro Q2 e ainda conseguiu se classificar muito bem. E na corrida ele realmente foi muito bem. Fez uma ótima corrida o Hülkenberg, mas foi desclassificado no final também, então não serviu para nada. E o Bortoleto teve o seu primeiro final de semana abaixo do esperado. E depois de 3 bons finais de semana, na Austrália ele estava num ótimo ritmo até o problema no carro, e daí eu coloquei ele como perdedor lá, mais por culpa do que aconteceu com o carro, mas em questão de ritmo ele estava bem. Na China fez uma recuperação absurda naquela corrida, depois do que aconteceu na largada, e no GP do Japão estava com bom ritmo, estava consistente. Aqui no Bahrein não estava tão bem quanto nessas 3 primeiras corridas, o que, como eu falei no vídeo de ontem, é normal. Um piloto novato vai ter corridas ruins, como já aconteceu com todos os pilotos novatos nessa temporada. Dessa vez foi a vez do Gabriel. Não se encontrou no GP do Bahrein, não conseguiu trazer uma grande performance, o carro não ajuda. Então é um final de semana para se esquecer do Gabriel, focar em Jeddah. E da Sauber também, a Sauber toda foi uma perdedora, porque foi um desastre esse final de semana da equipe suíça. E a Williams não pontuou ontem. Que final de semana da Williams, hein? Foi assaltada pela FIA na classificação. Era pro Albon ter passado pro Q2. O Albon não foi bem na classificação, tem que ser dito, né? Ele errou na volta dele. Mas ainda assim, era pra ele ter passado pro Q2 e poderia ter recuperado isso. Era um final de semana que o carro da Williams estava bom e podia ter pontuado. Na questão do Albon, teve os problemas, caiu no Q1 e não conseguiu. E o Sainz, o inimigo da pontuação dentro das pistas, teve problema com o Antonelli, teve problema com o Tsunoda, ferrou o side pod do carro, teve que abandonar a corrida. E a Williams sai de um final de semana que tinha um carro capaz de terminar na zona de pontuação sem nenhum ponto e perdendo o 4º lugar nos construtores para a Haas. Então, um péssimo final de semana da Williams, um péssimo final de semana da Williams. O Sainz, eu não sei o que acontece. Quando ele mostra velocidade, quando ele mostra ritmo, ele toma as piores decisões possíveis na corrida. E por conta disso, termina sem ponto nenhum também. O Albon até conseguiu recuperar ali na pista, mas não conseguiu passar o suficiente. A estratégia não ajudou muito e ele termina ali numa posição fora dos pontos. Jeddah é uma pista que pode ser boa para Williams também. É uma pista que pode favorecer bastante ainda o carro da Williams, olhando ali o geral. Então tem uma boa possibilidade de terminar na pontuação no próximo final de semana. E com certeza esquecer os acontecimentos do Bahrein, porque foi um péssimo final de semana da Williams. Tanto pro Albon, pelo que fizeram com ele, que vinha sendo consistente, pontuou 3 finais de semana seguidos, quanto pro Sainz, que quando poderia ter a chance de limpar o seu nome e pontuar, tomou decisões erradas que custaram para ele.
uma chance de pontos no final de semana. Mas aí tá, esses foram os vencedores e perdedores do GP do Bahrein de 2025. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, se você discorda, se você mudaria alguma coisa do que eu disse. Lembrando que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube de Film, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.